ver se agora vai. Eu tive que reiniciar aqui o telefone e a internet. Diga, Samara, se dá pra ouvir, se ela parou de travar. Isso é absurdo? Como assim tá travando? De onde vocês querem que eu volte? Onde ficou? Fala aí pra mim. Quer que volte da onde? A gente estava falando das emendas constitucionais, do poder constituinte derivado reformador. Ainda tá travando? Para outras pessoas está indo. Jura? Aqui tá com um sinal 100%. Tanto da Claro como da internet. Tá tudo pontinho cheio. Samara, fala pra mim a verdade. Melhorou? Chama falou pra mim que melhorou. Vamos ver aqui. Vai ser rápido. Eu preciso contar as duas coisas de mutação constitucional que vão cair na sua prova recentemente. Não me deixe dormir sem contar isso. Babi entrou. Oi, querida Beth. Vê se dá pra me ouvir. Se tá travando muito. Vai, Samara. Acho que agora vai. Agora vai dar certo. Senão a gente... Melhorou? Tá. Eu tô no local que sempre pega. Quer dizer, geralmente não deveria ter problema. Deixa eu ver, botar ele mais pra cá. Então tá. Qualquer coisa você me fala, a gente para, mas a gente vai até o final, tá? Então nós estávamos falando das emendas constitucionais, para fazer só um paralelo, né? Das reformas. Está ouvindo? Tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos lá. Às vezes acontece isso mesmo. Tá travando, mas tá bom. Ai, não tem que travar. Vou dar um jeito nisso. Vamos lá. Então, olha só. Agora foi. Agora foi sim. Vamos lá, queridos. Então, estávamos falando do poder constituinte derivado reformador. A produção de emenda constitucional. Eu falei para você que se você pegar o artigo 60 da Constituição, pega o artigo 60, Babi, da Constituição aí do seu lado, você vai ler, você vai ter uma forma, uma receita de como elaborar uma emenda constitucional. Então, se você for perguntado o que é uma emenda constitucional, emenda constitucional é um processo de alteração formal da Constituição. Ela é fruto do poder constituinte derivado reformador. Ok? Alguém me responde? Alguém fala comigo? Foi? Tá. Só que você precisa ver a terceira forma do poder constituinte derivado. A terceira forma do poder constituinte derivado de se manifestar é o poder constituinte derivado difuso. Então vamos lá. Poder constituinte derivado decorrente, reformador e o difuso. O que é o poder constituinte derivado difuso? O poder constituinte derivado difuso são as mutações constitucionais. Ou seja, ocorrem não apenas por meio de um legislador, por meio de um processo. Pelo contrário, estou vendo aqui as respostas de vocês. As mutações constitucionais, elas derivam de um fato social, de um fato político, até mesmo de um fato jurídico, de um fato econômico, que vai alterar a sociedade. E a nossa Constituição é uma Constituição principiológica. Por quê? Porque é uma Constituição fruto do neoconstitucionalismo. As constituições neoconstitucionalistas... Tá bom, querida, obrigada. As constituições neoconstitucionalistas, elas são constituições que possuem nas suas normas, sejam regras ou princípios. Então, por que isso? Porque a ideia é nós termos constituições longevas.
né? E que é o que nós queremos, né? Constituições longevas. E essas constituições, para durarem durante bom tempo e terem efetividade social, é necessário que elas acompanhem, né, alguma mudança, alguma alteração da sociedade. O que isso significa? É o seu celular que tá travando, não é o meu. Betinha, vem, Betinha. O que isso significa? Significa que é necessário ter uma conversa entre sociedade e Constituição. Por quê? Porque essa Constituição ela existe para modificar a sociedade, para corrigir as mazelas da sociedade. Então, do que adianta eu ter uma Constituição afirmando no seu artigo 226, parágrafo 3º, que é o nosso caso, que é permitida a união estável entre homem e mulher, se na sociedade eu verifico que existem outros tipos de uniões estáveis, como a união estável homoafetiva. Como é uma Constituição para todos, e todos inclui todos, exatamente assim, eu faço uma mutação constitucional, eu reinterpreto essa Constituição. Então, o que é mutação constitucional? Mutação constitucional é uma forma de alteração da Constituição, mas é uma alteração informal. Então, enquanto que a emenda constitucional é um processo de alteração formal da Constituição, há um processo legislativo para uma emenda constitucional. Lembrando lá que são 4 votações, 2 em cada casa. Em cada casa eu preciso obter o quórum de 3/5. Eu preciso obter o quórum de 3/5 nas 4 votações para a emenda constitucional ser formalmente constitucional. Então, enquanto a emenda constitucional é uma alteração formal da Constituição, a mutação é uma alteração informal da Constituição. É o que nós falamos. É a alteração do contexto sem alteração do texto. Então, mutação constitucional é a alteração do contexto sem alteração do texto. Quer ver uma outra palavra bonita? A mutação constitucional, ela não altera o signo linguístico. O que é isso? Ela não altera o texto da Constituição. Essa questão foi perguntada no TJ São Paulo e muitas pessoas boas erraram porque não sabiam que era signo linguístico. Signo linguístico é a letra da lei. É a letra de qualquer, não só da lei, mas com uma letra, a palavra escrita. A emenda constitucional altera, a mutação constitucional não. Então, mutação constitucional, ela vai ser fruto, né? Uma manifestação do poder constituinte difuso. Ela é fruto de fatos sociais, políticos, jurídicos, econômicos, que fazem com que os detentores do poder releiam aquela norma da Constituição. Ah, obrigada! Releiam aquela norma da Constituição, tá? Então, só que a princípio dá a ideia para mim que essa mutação constitucional só vai ser feita por nós, só vai ser feita pelo Poder Legislativo. Será que é exatamente isso? Não. Então vamos só resgatar rapidinho para a gente ir para a parte indo já para o final da nossa aula, mas resgatar o que eu falei. Mutação constitucional. Primeira coisa que você precisa pensar na sua cabeça. Ela está inserida no tema Poder Constituinte. Já viu lá o Poder Constituinte originário? Ótimo. Agora vem comigo no Poder Constituinte derivado. Ele só vai agir por conta e ordem desse Poder Constituinte originário. 3 poderes constituintes derivados. Decorrente, não é o nosso caso agora. Não estou fazendo constituições no Estado. Reformador e difuso. Reformador é a reforma formal da Constituição, por meio de uma emenda constitucional. Então, eu tenho lá a emenda constitucional, eu sei o que eu reformei, ou, como se for uma emenda constitucional avulsa, o que provisoriamente eu vou utilizar como norma constitucional. Ótimo, ótimo. Mutação constitucional é o poder constituinte derivado difuso. Ele surge de fatos nossos, sociais, políticos e jurídicos, que vão levar aquela Constituição, aquela norma constitucional, ser lida ou relida de acordo com o tempo, né? Ela possui limites? Possui, queridos. Na vida, principalmente em direito constitucional, tudo possui limites, tá? Então, a mutação possui limite. Qual é o limite da mutação constitucional? O poder constituinte originário. Ou seja, o que o poder constituinte originário permitiu, o que ele realmente quis para aquela Constituição.
Isso é tão importante que foi questionado esse ano na primeira fase do Ministério Público do Rio de Janeiro. Qual era o limite da mutação constitucional? Na verdade, você tinha que descobrir que ele estava falando sobre mutação para depois dizer qual era o limite da mutação. Tranquilo? Ótimo. Mas aí eu preciso saber para você o seguinte, 2 exemplos de mutação constitucional que podem ser cobrados. Um exemplo mais clássico, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. A mutação constitucional, quando eu leio, né, união estável entre homem e mulher, e hoje, por uma mutação, por uma reinterpretação, eu leio ali união estável entre 2 pessoas apenas, né? Por enquanto, só 2 pessoas. Vamos ver se a jurisprudência catra vai mudar isso lá no futuro. Mas, por enquanto, só entre 2 pessoas, sejam homens e mulheres. Mesmo quando a força da Constituição venha de norma sobreposta... Tá bom, Samara, daí eu vou voltar. Mesmo, como assim a força da Constituição venha de norma sobreposta? A gente está falando de Constituição promulgada, Estado Democrático de Direito. Não entendi sua dúvida. Se for uma Constituição outorgada, que você quer dizer? Se eu posso ter mutação constitucional ainda numa Constituição outorgada? Se for isso, segura rapidinho que a gente vai chegar lá. Que eu vou chegar lá. Então, eu estava falando dos exemplos de mutação. 226, parágrafo 3º. O outro exemplo recente, não é tão recente, ele é de 2010, 2007, mas ano passado foi reforçado. Artigo 52, inciso 10 da Constituição. Ou seja, qual foi a mutação do artigo 52, 10 da Constituição? A mutação constitucional foi o seguinte, quando você lê o texto do artigo 52, 10 da Constituição, a Constituição dá um comando para o Senado Federal, uma competência exclusiva. Ela fala assim, Senado, quando o STF decidir um controle de constitucionalidade difuso, você vai ser informado. E, se quiser, você vai expedir uma resolução suspendendo aquela norma tida por inconstitucional no difuso, norma municipal, estadual ou federal. Qual foi a mutação constitucional? Né? Que agora efetivamente aconteceu principalmente em novembro do ano passado. O STF fala, olha, a mutação constitucional que aconteceu é que a suspensão da norma, né, o efeito vinculante do controle de constitucionalidade, nesse caso, vai ser próprio da minha decisão. O Senado vai dar só uma mera publicidade, tá? Então, isso é uma espécie de alteração. Para o STF fazer isso, ele analisa fatos históricos, nesse caso foi um fato histórico, um caso jurídico, um fato social, que leva a ter uma nova leitura da própria Constituição. Eu vi que está travando de novo, né, Rê? Que você entrou de novo, mas aí eu vou repetindo e vou falando devagarzinho para ver se a gente chega lá, que já está acabando. Ótimo. A pergunta é, a pergunta que eu faço para você é, na verdade, essa mutação constitucional, essa alteração na leitura da Constituição, sem alterar a forma, sem alterar o signo, eu altero o contexto, eu não altero a norma, eu só altero a interpretação, por exemplo, tá? A gente utiliza mais a mutação por interpretação. Essa alteração, ela só pode ocorrer pelo Poder Judiciário? O Poder Judiciário é o único que faz mutação constitucional? Isso que vai cair. E ele pode cair tanto na primeira como na segunda fase. Não. Você tem a impressão que é apenas o Poder Judiciário que vai fazer a mutação constitucional, ou seja, principalmente o STF. Ao analisar uma ação qualquer, pode ser uma ação da jurisdição constitucional, uma ADI, uma ADC, né, uma ADI por omissão. Ele está lá analisando a ADI e realizar a mutação constitucional. É possível? É possível, extremamente possível, ou seja, ele relê a norma da Constituição. Mas ele não é o único a fazer a mutação constitucional. A mutação constitucional, ela pode ser feita, e ela não há problema nenhum, mas ela pode ser feita pelo Poder Legislativo. Como o Poder Legislativo faz a mutação constitucional? Ele faz a mutação constitucional por meio da reação legislativa. Exemplo, quando o STF declara uma norma inconstitucional, ele afirma que aquela norma é inválida, né? Ela existe,
mas ela é inválida na segunda escada, no segundo degrau da escada pontiana, portanto ela não vai produzir efeitos. Quando o STF afirma que aquela norma é inválida, o Poder Judiciário não está vinculado. O Poder Judiciário não, o Poder Legislativo, desculpa. O Poder Legislativo não está vinculado àquela decisão. Então, o Poder Legislativo, mesmo com a declaração de uma norma inconstitucional, ele pode elaborar uma norma idêntica. Falar, a norma é inconstitucional, você acha que ela é inconstitucional, não tem validade, não vai ter eficácia, não vai ter vigência. Ok, não tem problema não. Eu vou revogar a norma que você declarou inconstitucional e vou elaborar uma norma no mesmo sentido. Ele pode fazer isso na sequência, ele pode fazer isso um tempo depois. O nome disso, o apelido é reação legislativa. O nome técnico é diálogo constitucional. Isso é constitucional, é permitido. Por que que é permitido? Porque o legislador, que é um dos nossos representantes, não um único, o legislador pode verificar que a sociedade alterou de uma forma tal que ela agora precise da norma que foi declarada inconstitucional. Por exemplo, não é parecido com o justnaturalismo. Daqui a pouco eu já te dou mais, já pego sua dúvida, querida. Segura rapidinho que a gente já volta. Então, jurisprudência catra, exatamente. Daqui a pouco vai ter jurisprudência catra, né? Que vai ter aí poliamor, mas é uma outra história. Mas é o seguinte, ao declarar, o Poder Judiciário, ao declarar a norma inconstitucional, o Poder Legislativo, que não está vinculado a ela, só o Poder Judiciário e só o Poder Executivo que está vinculado, ele vai elaborar uma norma idêntica. O nome disso é reação legislativa. O nome disso, tecnicamente, na sua prova, se cair reação legislativa, o examinador pode achar, ele leu a jurisprudência, já sabe, vou botar o nome técnico dele. O nome técnico da reação legislativa é diálogo constitucional. Esse é um nome amado pelo MP Paraná, né? Diálogo constitucional. Quem vai fazer MP Paraná se liga nesse nome, se liga nesse estudo. Por que isso tem a ver com mutação constitucional e por que isso é a mutação constitucional? Porque quando o legislador elabora uma norma idêntica à que foi declarada inconstitucional, ele vai justificar que a sociedade alterou de forma tal que agora a norma se faz necessária. Essa alteração é uma mutação e uma mutação constitucional. Tati, me dá um exemplo do Emenda Constitucional 96 de 2017, ligada ao direito ambiental. A Emenda Constitucional 96 de 17, ela alterou o parágrafo 7º no artigo 225, que é sobre a vaquejada. O STF havia declarado a norma do Ceará estadual da vaquejada inconstitucional e os legisladores elaboraram uma emenda constitucional e transformaram aquela norma agora em emenda constitucional. Isso é um diálogo constitucional, isso é uma reação legislativa, é uma mutação constitucional feita pelo legislativo. Isso está até no informativo, eu anotei para vocês o número do informativo, é na ABI 5105, você pode encontrar, informativo 801, tá? Informativo 801 do STF, tá? Isso é uma reação legislativa, é uma mutação constitucional elaborada pelo legislativo. Tá bom? Tati, é inconstitucional? Não há problema nenhum nisso, mas não vai ficar no looping. O STF declara inconstitucional, eles elaboram uma norma, o STF declara inconstitucional, eles elaboram uma norma. A ideia é que não fique nesse looping, né? Mas é permitido. Só toma cuidado com um ponto. Se o legislador resolver fazer a mutação constitucional por meio de uma emenda constitucional, ou seja, elaborar uma emenda constitucional com base numa norma que foi declarada inconstitucional, essa emenda constitucional, ela nasce com presunção de constitucionalidade, como toda e qualquer norma, e ela só vai ser declarada inconstitucional se ela ferir cláusula pétrea ou se ela ferir a própria estrutura, o processo legislativo da emenda constitucional, tá? Se ela não ferir cláusula pétrea e não ferir a estrutura do poder legislativo, a estrutura da emenda constitucional, né, do processo legislativo, ela não vai ser inconstitucional. Se é efeito backlash, calma,
É o caso vaquejada. É o caso vaquejada. Emenda Constitucional 96 é o melhor exemplo de mutação constitucional pelo Legislativo. Caso backlash, Luiz, como o nome já diz, né? Backlash seria uma questão de retrocesso. Eu vou retroceder, tá? Não necessariamente vai ser um backlash. Eu não necessariamente vou retroceder a garantias de direitos fundamentais. Que o backlash é ligado a você retroceder na proteção e garantias de direitos fundamentais. Não necessariamente. Por quê? Porque quando você lê a lei que foi declarada inconstitucional pelo STF, foi uma lei estadual que de fato permitia uma violência com o animal. A emenda constitucional, ela deixa muito claro que não é possível ter esse sofrimento ao animal. Então, a princípio, não se trata do efeito backlash. A emenda constitucional realmente é constitucional, sim, tá? Mas ela nasce com essa presunção de constitucionalidade. Agora, se a mutação constitucional for feita por meio de lei ordinária, ou seja, mutação constitucional pelo legislativo elaborada por lei ordinária, para reentender, STF declarou uma norma inconstitucional. Legislativo não está vinculado. Ele elabora não uma emenda, mas uma lei ordinária, ou uma lei complementar, que seja, mas uma lei ordinária sobre o tema. Elabora uma lei ordinária sobre o tema, tratando daquela norma que foi declarada inconstitucional. Não fala, não, o STF está equivocado, a norma é constitucional, sim, a sociedade necessita dessa norma. Essa é mutação constitucional por meio de lei ordinária. É o único exemplo que nós temos de uma lei que nasce com uma presunção relativa de inconstitucionalidade. Nasce com uma presunção relativa de inconstitucionalidade. Contudo, essa presunção não dispensa a necessidade de se ingressar com uma ADI, por exemplo, para declarar a norma inconstitucional, tá? É uma presunção relativa, mas é obrigatório ingressar com uma norma inconstitucional. Tá travando de novo, Hélio? Ai, que chata essa história de travamento, né?